Olá, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Violência física, psicológica, sexual e até mesmo econômica. As mulheres em todo o mundo sofrem com as agressões e que vem principalmente de quem está perto delas, os parceiros. Combater a violência contra a mulher traz diversos benefícios para a sociedade, como a paz e o desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos, as leis e também os obstáculos encontrados para se proteger as mulheres. No programa desta semana, vamos conversar com a defensora pública do Distrito Federal e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher no DF, Luciele Nóbrega de Almeida, e com a professora de Antropologia da Universidade de Brasília, Lia Zanota, e pesquisadora da área de violência contra a mulher. Eu agradeço a presença aqui em nosso programa de hoje e as convido primeiramente para que assistamos uma reportagem sobre o tema desta semana. Existe apenas uma verdade universal, aplicável a todos os países, culturas e comunidades. A violência contra as mulheres nunca é aceitável, nunca é perdoável, nunca é tolerável. Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. Uma agressão que não tem cor, etnia, nacionalidade ou classe social. Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer da vida, segundo a ONU. O tipo mais comum é a violência física. Na maioria dos casos, os agressores são os próprios parceiros. Para tentar reverter esse quadro, muitos países têm investido em estrutura e mecanismos legais. Aqui no Brasil está em vigência desde 2006 a Lei Maria da Penha. A normativa nasceu após o país receber uma punição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em um processo de agressão apresentado por uma farmacêutica que deu nome à lei. Entre os dispositivos previstos na norma estão penas de 3 meses a 3 anos de prisão para o agressor e a criação de núcleos de atendimento e enfrentamento a esse crime. Já no México, há 17 anos entrou em vigor a Lei de Assistência e Prevenção da Violência Familiar. Com a normativa, foram criadas unidades de atendimento que acompanharam nos últimos 5 anos mais de 900 mil pessoas. Na União Europeia, entre os Estados-membros, 17 disponibilizam lugares de apoio para as vítimas de violência. E em apenas 6, os atendimentos são gratuitos e funcionam 24 horas por dia. Em 5 países, são disponibilizadas uma casa-abrigo para cada 10 mil mulheres. Bom, nós vimos na reportagem de Carla Lucena, portanto, algumas das medidas, na verdade, os programas de proteção à mulher, eles são bastante amplos, bastante debatidos, inclusive de acordo com as necessidades de cada país. Mas eu gostaria de começar perguntando à professora Lia Zanota a respeito do fato de que este tipo de proteção ela é uma marca praticamente a partir do século XX e também deste início de século XXI. A realidade da mulher ao longo da história, não sei se é possível traçar uma linha do tempo, se considerando inclusive as diversas culturas, ela foi bastante diferente. A mulher ela enfrenta secularmente uma situação de agressão, não só do ponto de vista físico, mas da sua própria colocação na sociedade. Com certeza, porque de alguma forma as culturas ocidentais ou as culturas também orientais que advêm de uma forte fundação religiosa e também de uma forte organização familiar, com o poder masculino, o poder pátrio sobre as mulheres e os filhos, de certa forma coloca a mulher num lugar secundário e num lugar a ser controlado. Elas são, em grande parte, guardiãs da honra da família. E, então, nós temos aí no Brasil as ordenações filipinas, que, portanto, vinha Espanha, Portugal, em que, na verdade, você podia até, cabia ao homem corrigir, bater na mulher, e cabia também, se ele considerasse ciúmes, ele podia até matar legalmente suas mulheres. Então, a desigualdade que está presente num longo percurso
daquilo que hoje são as culturas, nações de orientais e ocidentais, ela tem uma diversidade, uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. O interessante, inclusive, um aspecto nisso, é o fato de que a professora levantou justamente o caso das ordenações filipinas, cujo ordenamento jurídico brasileiro é herdeiro, na verdade, exatamente por conta da colonização portuguesa. Não é tanto tempo assim que faz, quando ainda tínhamos o Instituto, por exemplo, da legítima defesa da honra, que foi utilizado, inclusive, para legitimar ações de violência contra a mulher. Tem muito pouco tempo isso que realmente aconteceu. É verdade. Se a gente for fazer um recorte histórico dos avanços dos direitos legislativos da mulher no Brasil, por exemplo, no Brasil colônia, como vocês falaram, as ordenações filipinas que autorizavam o marido a aplicar castigos corporais. Depois você viu o Código Civil de 1916, que diz que a mulher é relativamente incapaz, que precisa da autorização do marido para trabalhar. Depois, só em 32, que é muito recente, a mulher foi conseguir votar no Brasil. Depois, em 62, o Estatuto da Mulher Casada, que diz que a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar. Isso em 62. Mas pela CLT, o pai ou o marido, se sentissem que o trabalho da mulher estaria atrapalhando os afazeres domésticos, ele poderia rescindir o contrato de trabalho da mulher. E isso depois a gente vem com a Constituição de 88, que traz a igualdade, né, entre homens e mulheres, e culminando em 2006 com a Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas na proteção da mulher, juntamente com a legislação do Chile e da Espanha. Então, na verdade, é o Estado legitimando, através da sua legislação, toda essa discriminação histórica que a mulher percorreu ao longo dos séculos. Professora, nós vimos uma sequência de imagens na reportagem da Carla Lucena agora. São imagens chocantes, mas também são a prova de que, em pleno século XXI, apesar de falarmos em modernidade, apesar de falarmos em igualdade da mulher, na verdade, estes séculos de situações como essas que foram retratadas agora, na verdade, ainda são muito presentes dentro da sociedade. Com certeza, é impressionante nas pesquisas que eu faço sobre violência, como a memória social está inscrita. Agora, hoje, em geral, na atualidade, você tem que as mulheres têm uma noção muito mais forte dos direitos. Mas você tem também que a memória social da violência, da ideia de que a mulher precisa de proteção e, na verdade, recebe um controle dos maridos e um controle possessivo que implica numa violência corporal, como nós vimos nas entrevistas. É chocante e não é só entre pessoas que têm nível primário de educação, mas nível superior a qualquer classe, a qualquer raça. É impressionante como a memória social de que você pode bater, espancar a mulher, está presente entre homens e que as mulheres muitas vezes colocavam isso como destino. Hoje, graças, eu acho, a uma grande campanha que foi feita em torno da Lei Maria da Penha, eu sinto que cada vez mais nas pesquisas as mulheres recebem ainda, são sujeitas, são vítimas de violência, mas elas não reconhecem mais como seu destino. Não importa que suas mães tenham sido, que suas vós tenham sido, que suas vizinhas sejam. Elas não aceitam. E eu acho que essa é uma grande vantagem que nós temos de um direito. Doutora Dulciele, sempre, logo no início justamente da implantação desses sistemas, das modificações que aconteceram, repito, particularmente a partir do final do século XX, do século passado, sempre se falava muito a respeito da necessidade das mulheres também denunciarem. Nessa experiência agora, a partir de já contado esse período de implantação dessas medidas, pode-se dizer que a postura hoje é outra? As mulheres, da sua experiência, inclusive na Defensoria, elas denunciam efetivamente? Isso tem sido importante? Muito se pergunta, sempre que me perguntam o seguinte: por que se avançamos tanto, por que os números só aumentam, né? Como é que a gente faz a leitura desses números? Eu acho que as mulheres hoje, elas têm mais noção, têm mais acesso aos equipamentos públicos, elas têm esse empoderamento realmente, como a professora Lia falou, no sentido de que embora exista a memória social, ela não aceita isso como um destino realmente, e ela acredita que vai ter um respaldo do outro lado, dos mecanismos de defesa. Então, hoje nós temos DEAN, nós temos Defensoria Pública, Ministério Público, uma grande rede que cada vez mais está mais fortalecida, e eu acho que isso, a sociedade sente uma segurança, acaba com aquela sensação de impunidade, que não vou denunciar. Então, existem muitas pesquisas que explicam por que as mulheres demoram tantos anos para denunciar. E o principal motivo
segundo as pesquisas, seria o medo do agressor, o medo de que se concretizem as ameaças. O segundo é a dependência econômico-financeira. Então, são diversos fatores que fazem a mulher, muitas vezes, não denunciar. Mas eu acredito que isso está mudando e eu acredito que os números aumentam em razão disso. Agora, como poderíamos traçar um panorama no mundo com relação a isso? Provavelmente, talvez haja uma certa dificuldade em dizer que o combate à violência contra a mulher ele é semelhante no mundo todo por causa das diferenças culturais. Ele ocorre em diversos países, talvez em todos os países. Há medidas na Europa, medidas nos Estados Unidos, no Brasil. Mas temos questões culturais, por exemplo, em alguns países da África, em alguns países de tradição muçulmana. Professora Elisa Zanota, existe uma dificuldade maior em alguns países em relação especificamente à situação da mulher, não apenas do ponto de vista da violência física, mas também da própria questão da mulher e da situação da mulher nesse país? Há uma diferença aqui entre práticas culturais, que são tradicionais e que elas se mantêm, mas também se modificam, e aquelas nações que se transformaram em estados teocráticos. Então, quando uma determinada tradição cultural arcaica, ela passa, em geral, por transformações. As Nações Unidas, através da ONU Mulher, antes o UNIFEM, fazia vários trabalhos, inclusive de educação e de sensibilização, para que em determinadas comunidades rurais, onde haveria, por exemplo, e há ainda, embora tendo diminuído, a ablação genital, a excisão do clitóris, práticas que pudessem ser substitutas desses rituais de iniciação de serem mulheres e serem homens, que pudesse, de alguma forma, substituir essas práticas que implicam, aos olhos, especialmente ocidentais, um problema, mas não só os ocidentais, porque os orientais também, é uma certa invasão no corpo, então você tem uma variação entre homens e mulheres para mudarem determinados costumes ou mesmo disputarem para continuarem. Diferentemente do Estado teocrático, que ele vai transformar essa antiga prática cultural em regra, em imposição. Então, nesse ponto é que eu acho que é fundamental as campanhas internacionais, porque, relembrando a Declaração de Viena, em que foi acordado entre as várias nações que assinaram este convênio, de que entre os direitos das mulheres e a manutenção das práticas culturais, quando essas práticas culturais fossem contrárias e violassem os direitos das mulheres, deveriam prevalecer os direitos das mulheres. Então, não é que a diversidade cultural não se preserve, é que a diversidade cultural se preserva, mas ela deve se combinar e se modificar o suficiente para incluir os direitos das mulheres. Esse tema é extremamente importante dentro desse tema maior que nós estamos debatendo no nosso programa de hoje. Por isso, professora Lia, doutora Dulciele, eu vou voltar a ele no próximo bloco, inclusive analisando sob a perspectiva não apenas dos países que têm culturas específicas em relação ao ordenamento jurídico internacional, mas também aquelas culturas que têm um determinado padrão cultural e que estão inseridas dentro de outros contextos da própria legislação. São problemas que têm de ser enfrentados em relação à questão do combate à violência contra a mulher e que nós continuaremos falando no próximo bloco do nosso programa Direitos Sem Fronteiras, que vai para um rápido intervalo, voltando daqui a pouquinho. Não saia daí. Quando foi aprovada a criação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher? 1979, 1950, 1986 ou 1992? A resposta vem depois do intervalo. Quando foi aprovada a criação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher? Em 1979, os países membros da Organização das Nações Unidas aprovaram a chamada Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Com 30 artigos, o documento traz os direitos das mulheres que devem ser protegidos e garantidos pelos países signatários.
O combate a esta violência vai além da busca pela proteção física. Dados da ONU mostram que a agressão tem impactos também na sociedade. As mulheres agredidas têm a capacidade de participar da vida pública diminuída e estão mais sujeitas a problemas de saúde. Os custos gerados pela violência também são grandes, já que é preciso investir em tratamento médico e cuidados para as mulheres que sofreram com a violência. Uma das muitas ações desenvolvidas pela ONU é a campanha Una-se. Criada em 2008, prevê diversas medidas e esforços para prevenir e eliminar esta violência em todo o mundo. Entre elas estão a adoção e cumprimento de leis de proteção, o fortalecimento de coletas de dados e conscientização da população. Estamos de volta com Direito Sem Fronteira e hoje estamos falando sobre violência contra as mulheres. Falávamos no final do bloco anterior a respeito daquelas condições culturais, foi citada inclusive a chamada infibulação, que é um tema bastante polêmico e que faz parte de determinadas tradições, mas que a professora Elisa Nota já falou a respeito de uma conscientização que tem sido feita para que haja um combate em relação a determinado tipo de prática. E aí eu faço a pergunta à doutora Dulciele, como é que fica justamente, primeiramente do ponto de vista de países que têm um determinado ordenamento e que prevêem a possibilidade de práticas que, na verdade, são contra, pelo menos do nosso ponto de vista, culturalmente falando, contra a mulher. Como é que fica essa situação do ponto de vista do delicado equilíbrio no ordenamento internacional? Entre o conflito entre a soberania de um país, a autodeterminação dos povos e os direitos humanos, eu acredito que a existência de culturas diversas não pode ser uma justificativa para endossar atitudes ou práticas ou ritos que violem esses direitos das mulheres. Então, a mutilação genital, como a gente já falou, entre outras práticas na África, enfim, no Oriente Médio, devem ser rechaçadas mesmo pelos estados que compõem a ONU. E eu acredito mesmo que em campanhas de sensibilização, que deve fazer com que essas culturas elas não são imutáveis, elas podem ser modificadas, esses costumes. Teria que ver que em cada nação, em cada cultura, você também tem conflitos e disputas internas. Então, quando a gente fala assim, a cultura é assim, ela tem conflitos internos, ela tem posições diferenciadas, ela se movimenta, não há nenhuma cultura que fique para sempre a mesma. Então, por isso que é fundamental pensar que há duas formas que talvez a legislação internacional atua. Uma delas é que todos esses tratados internacionais, eles são assinados pelas nações. Então, quando a gente se pensa isso, a soberania está intacta, porque ele já assinou. Então, na verdade, cabe ao Estado fazer aquilo que o povo precisa, os direitos das mulheres. Então, isso que eu queria contribuir dessa forma para ficar claro que não é um internacional que vem de fora, mas é um tratado internacional assinado pelas próprias nações. Então, é uma relação entre Estado e povo. E algumas culturas, vejam, as formas pelas quais em determinadas culturas árabes você pensa como que deve ser a mulher e o homem, você tem leituras do Corão que são absolutamente diversas e diversificadas entre mulheres e outras mulheres, entre tipos de religiosidades entre mulheres, entre tipos de religiosidades entre homens. Então você tem uma grande esfera de principalmente fazer com que esses direitos humanos floresçam, sem derrubar as culturas, porque eu vejo o seguinte, por que se fala tanto que os direitos das mulheres são contra determinadas práticas culturais? A grande questão que muda muitas das práticas culturais é o desenvolvimento econômico, é a economia, é a globalização do mundo. Então, a entrada no mundo moderno econômico cada vez mais muda a configuração das populações mais tradicionais. Então, por que mudar tudo, menos naquilo em que é dar os direitos e reconhecer os direitos das mulheres? Então, eu acho que são transformações sociais e culturais que nós todos devemos fazer, e a questão, estamos fazendo, mantendo determinadas tradições, mas mantendo as tradições desde que os direitos humanos sejam defendidos. Nós temos que ter uma responsabilidade e um respeito entre nações e estados, mas os direitos das mulheres, que é alguma coisa que diz o começo do programa, que atravessa países, atravessa nações, atravessa culturas. É diferente, em alguns lugares a desigualdade é muito maior que em outros, mas a desigualdade
perdura. Mesmo aqui, as mulheres indígenas, em grande parte, elas não querem que a Lei Maria da Penha atue como tal nos seus procedimentos, mas elas já me disseram em vários seminários, queremos o espírito da Lei Maria da Penha, queremos que pare a violência da qual nós somos submetidos, não só pelos nossos colegas, pelos nossos companheiros de etnia, como também pelos brancos. Então, temos aí um problema. Bom, qual a força normativa que existe, por exemplo, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, é um dos diplomas que existe nesse cabedal internacional, e também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Quais as consequências em caso de descumprimento? O Brasil é signatário e diversos países são signatários dessas convenções, desses tratados internacionais que tutelam os direitos humanos das mulheres. E em caso de violação, como por exemplo o caso da Maria da Penha, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi declarado omisso, e foi isso que fez a Lei Maria da Penha surgir, em decorrência também dessa denúncia do Brasil aos organismos internacionais. Então, o não cumprimento do que está pactuado pode ser denunciado, sim, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Existe um impacto dos meios de comunicação em relação... Eu estou me lembrando agora do caso da menina Malala, que foi vítima, que tomou um tiro, que faz parte... A menina paquistanesa, exatamente, que foi vítima de um tipo de violência específico, porque atinge as mulheres especificamente na defesa que ela faz da educação das mulheres. Quer dizer, o fato de existir nos meios de comunicação, disso cair na própria mídia, tão criticada e criticável em diversos momentos, isso é um ponto positivo que é um elemento de força nesse combate à violência contra as mulheres? Não, com certeza, porque, em geral, toda a ideia das nações prevalecem, especialmente quando são estados mais teocráticos, é de não deixar visível a manifestação de mulheres por mais educação, acesso ao ensino universitário, acesso a dirigir os carros, a andar sozinha na rua. Então, é uma ideia de você não falar disso. Então, a comunicação é fundamental porque você mostra as mulheres, as jovens, lutando por mais direitos. Eu acho que isso também é fundamental pensar que, nesses tratados internacionais, para as normativas funcionarem, mesmo no Brasil, foi preciso que organizações não governamentais feministas levassem este caso da Maria da Penha à corte. Então, nada se faz, digamos assim, de uma intervenção de fora, é precisa movimentação. Então, é por isso que eu diria que a comunicação, a mídia é importante para mostrar que não há um lugar de congelamento, de que cada cultura é completamente diferente da outra, todas elas estão numa disputa com mais ou menos sensibilidade em relação aos direitos das mulheres. Isso afeta, por exemplo, essa questão, esse impacto da própria tecnologia, dos meios de comunicação em relação à disponibilidade das vítimas para apresentarem as denúncias? Sim, quanto mais acesso se tem à informação, aos equipamentos públicos, maior, né, ela se torna sujeito de direitos, ela é uma pessoa que vai ter condições de materializar ali aquela denúncia, enfim, ter conhecimento da sua situação, se empoderar através do conhecimento da lei, da rede, do apoio, enfim, é fundamental. Bom, tem muito mais perguntas, é claro. Eu sempre digo que os temas não se esgotam, mas é uma oportunidade de repassar um pouco dessas informações para os nossos telespectadores, inclusive com relação a essa questão importantíssima, que é o combate à violência contra a mulher. E ficando assentado, inclusive, esta questão, a denúncia, ela é extremamente importante. E fica essa mensagem também repassada para você, amigo da TV Justiça, que nos acompanha aqui no Direito Sem Fronteiras. E, como eu disse, eu gostaria de fazer muito mais perguntas. Fica aqui o convite para retornarem, para abordarmos este e outros temas no nosso programa e em outros aqui da TV Justiça. Eu agradeço às nossas convidadas por aceitarem o nosso convite. Hoje eu conversei com a defensora pública do Distrito Federal e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher no DF, Luciele Nóbrega de Almeida, e com a professora de Antropologia da Universidade de Brasília, Lia Zanota, e pesquisadora sobre a questão da violência contra a mulher. Participe do Direito Sem Fronteiras. Escreva para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!